Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje a gente vai falar sobre, acho que um dos livros mais bacanas de tarô que tem, escrito pelo homem demônio besta 666, Aleister Crowley, e que vai ser publicado em breve pela Palimpsestos, junto com um deck de tarô e uma série de coisas muito legais. O financiamento já acabou, mas eles estão em pré-venda, né? Eu acho que o nome é Late Pledge, que é o nome bonitinho para pré-vendas. E hoje a gente vai conversar com a equipe, mas principalmente com a Márcia, que está responsável por isso. Só que antes de chamar ela aqui para o palco, do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Então, pessoal, hoje vamos saber um pouco mais sobre Crowley e Telemann. Isso é sempre bom. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Salve, galera, tudo bem? Eu estou bem curioso para saber o livro que a Márcia escreveu, né, Desvendando o Tarô de Tote. Eu já adquiri o meu, estou esperando para ele chegar aqui também, assim como as artes da Elisa. Estou esperando tudo isso para me fartar de muito Tote, muito tarô e muito conhecimento. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayô, para quem está aqui comigo, Konbawa, para quem está no Brasil. Konnichiwa, estou vendo à tarde, em outro horário. Estou muito ansioso para ver isso também hoje. 93 aí para a galera que é de 93. E a maga das cartas, Elisa Riemer. Boa noite, gente. É sempre um prazer muito grande estar aí com vocês. Obrigada mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade. Licença aí para todo mundo. E vamos falar um pouquinho aí, cada um, sobre o seu assunto. E hoje, representando a Palimpsestos, nós temos o Ian S. E aí a gente tava brincando com ele, mas é de verdade, Ian. Era um belo dia, você era criança, você estava lá tomando na fila para hóstia e tal, e aí depois de 20, 30 anos, você está aqui editando livros do homem mais perverso do mundo. Como é que isso aconteceu? Na verdade, hóstia eu nunca tomei porque eu não fui batizado, né? Minha mãe foi para a igreja evangélica antes, mas eu também nunca me batizei. Com 12 anos comecei a me interessar por magia, ocultismo, umbanda, candomblé e fui até chegar em Telemann e publicar livros do Crowley. É mais ou menos isso. Seja muito bem-vindo. E Obrigado. a nossa querida Márcia Seabra. A Márcia já é da casa, eu nem vou apresentar, porque acho que é a quinta ou sexta vez que ela vem no programa. Então, seja muito bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, Deldeb. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Dar essa oportunidade para, principalmente eu e Elisa, podermos fazer um bate-bola sobre o tarô. Eu pegando o original e ela com a leitura dela, que está sensacional, maravilhosa, que cada dia eu até brinquei com ela. Estou gostando mais da sua leitura que do Crowley. Mas é verdade. Tá lindo demais. Então eu fiz até uns slides para a gente falar um pouquinho da carta original, o que o Crowley quis dizer sobre aquela carta e o que a Elisa tirou desse trabalho dele, né? E botando o olhar dela bem mais moderno, bem mais trazendo questões muito atuais, e está lindíssimo. Acho que vai ser assim muito bacana a gente fazer esse contraponto. Maravilha. Espera aqui que eu vou ativar. O palco é seu, fique à vontade. Bom, a primeira coisa, eu não sou eu que estou passando os slides, eu pedi para o Ian me ajudar nisso. A gente vai falar rapidamente, só para quem, né, vai assistir esse programa mais tarde, tá? E que às vezes não sabe exatamente como foi formado o Tarot de Tote, só uma breve introdução para dizer que o Tarot de Tote, Tarot do Crowley, né, mais conhecido como até Tarot do Crowley, ele vem da linha inglesa que se iniciou na Golden Dawn, com uma leitura especial da Árvore da Vida. Então, todo o tarô, não só o do Crowley, tá? Mas o do Waite também, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas. Do Waite também? A do Waite também tem essa pegada ocultista que tem o Tarot de Tote. Mas ele veio, inclusive, antes. Mas tudo isso veio originário da Golden Dawn, que fez uma releitura da Árvore da Vida e dos caminhos que Eliphas Levi já havia, de alguma forma, colocado no livro dele, Dogma e Ritual da Alta Magia. Então, só brevemente explicando, a gente vai ter aqui os caminhos da Árvore da Vida, são 22 caminhos, lembre-se, são 22 letras hebraicas, e são 22 cartas do tarô. A partir daí, dos arcanos maiores, a partir daí já começa a ter algumas associações para serem feitas.
E para os arcanos menores, a gente vai ter o número das Sefirot, que são de 1 a 10, esses números. E assim também são o jogo, né? Os arcanos menores de Ais a 10. E a diferença que a gente pode ver um pouquinho no próximo, acho que slide, Ian, se você puder passar só para eu mostrar, que a gente vai ter uma leitura do mundo da árvore da vida que estão ligados aos 4 elementos. Então, a gente vai ter 4 naipes, 4 elementos, 4 mundos da árvore da vida. E isso vai ter uma conexão com uma carta que a gente vai falar, mas eu vou falar em geral, uma conexão também com a corte do Crowley e do Waite, que é baseado no nome divino Yod Revorê. E logo, o nome divino está ligado aos 4 mundos da árvore da vida, e que estão ligados aos 4 naipes, e que estão ligados às 4 personalidades. Daqui, então, a gente vê que a Cabala, basicamente dentro da árvore da vida, a gente vai ter toda uma lógica de funcionamento do tarô. E é isso que eu vou tentar agora mostrar, né? Junto com a Elisa, a gente mostrar como foi feita essa leitura. A minha, na verdade, é só para mostrar o pensamento do Crowley, que eu não tenho, é só o meu estudo mesmo. Da Elisa, não. Da Elisa vem da parte criativa, e aí eu acho muito interessante que ela fale sobre as diferenças e como ela produziu esse processo. A gente escolheu 5 cartas, justamente para não ficar cansativo, e a gente poder falar isso de uma maneira fácil, bacana, descontraída. E aí eu peço, então, para passar para... Não esse aí é só para depois eu explicar um pouquinho, mas eu acho que é muito complexo para o momento, mas eu vou citar algumas coisas. Vamos começar a falar do eremita, perfeito. O eremita do Crowley, né? Desse campo aí de estudo dele entre árvore da vida, alquimia, magia sexual. A gente não pode esquecer que o Tarot de Thoth, ele é uma das últimas obras, para não dizer a última, o Magia Sem Lágrimas é a última, né? Que também está nessa campanha. O livro de Thoth, ele é o penúltimo livro do Crowley, onde ele vai colocar todo o conhecimento que ele desenvolveu desde 1904, ou talvez até anterior, mas em 1904, quando ele recebe o livro da lei no Egito, ele começa a desenvolver o trabalho próprio dele, mágico, né? Com K, a gente fala muito que é Magic com K. E aí a gente, chegando na última obra, ele vai incluir toda essa trajetória de conhecimentos. E a gente vai aliar astrologia, como sempre, por causa das letras hebraicas, então Cabala, astrologia, alquimia, e talvez o que seja mais atraente nesse tarô, que chama muita atenção, que é a magia sexual. Por que eu escolhi o eremita para fazer parte dessa apresentação? Justamente porque a Elisa tem uma visão muito diferente. Não tão diferente, mas ela traz um toque diferenciado. Então, eu vou explicar primeiro o que o Crowley tentou conceber nessa carta e como a Elisa ela vai falar sobre a carta. O Crowley, quando está nesse processo do número 9, né, que é o eremita, no tarô, ele é o fim de um ciclo. O 9 é a última carta para depois reproduzir o 10, que é 1 e 0, enfim. Né? É uma coisa meio lógica. A gente vai desde do 0, que é o louco, até o 9, e fecha o primeiro ciclo. Nesse primeiro ciclo, o Crowley já está falando de uma carta anterior, onde foi fecundado um ovo, lá na carta dos enamorados ou amantes. Ali há um processo alquímico, mágico-sexual, em que uma força masculina, e aí vem a questão, né? Masculino é a força ativa, a gente não está falando do masculino homem, mas de uma força ativa, junto com uma força feminina, que é colocado como cálice, o negativo, o receptivo. Essas terminologias elas causam muita confusão, porque mais positivo é o masculino, menos negativo é a mulher, não é o feminino. Não, a gente está falando de 2 energias polares, o masculino e o feminino. A fecundação para uma nova vida é composta dessas 2 energias. E aqui o Crowley está colocando esse ovo já fecundado. Fecundado onde? Primeiro, se vocês olharem, tem uma espécie de um espermatozoide chegando no corpo curvado do eremita, que é um útero.
uma cor vermelha do sangue representado pela energia do feminino. Não exatamente o feminino menstruado, mas a força viva do sangue. E que tem ali o óvulo. Vai se formar da união do espermatozoide com o óvulo aquilo que está sendo para onde a eremita está olhando, que é o ovo. E se vocês olharem, ele está com aquela serpente envolvendo. Essa serpente é o grande mistério que a gente, quando faz magia sexual, a gente tem que estar preparado. Ou seja, se você não sabe o que você quer, se você não tem a sua vontade mágica bem estabelecida, pode nascer qualquer coisa desse ovo. E é isso que depois a gente vai falar na carta 14. Mas uma operação bem feita, ela está aqui fecundada, mas ela precisa ser nutrida. E aí o Crowley desenha, já puxando a letra hebraica, né, que é a letra hebraica do Iod, que aparece bem forte, o Iod significa mão em hebraico. Uma das forças aqui aparentes da carta é a mão segurando uma lanterna com o sol, que é o sol da consciência. Então, esse sol da consciência iluminou aquele momento da lua, que está sendo ali representado pelo Hades, ou seja, o cão, né, do Hades, que era o Cérbero, o Cérbero, né? E ele, então, está domado, de alguma forma ele foi domado, iluminado, e aí ele segue adiante olhando para esse ovo num campo muito fértil de trigos, que aí vai ligar ao signo de Virgem, porque a letra Iod, na analogia no Sefer Yetzirah, ele é ligado, a letra hebraica é ligada ao signo de Virgem, um signo de terra e fértil. E aí, então, começa esse olhar em nutrição, que não basta você fecundar, você tem que nutrir aquele ovo que está fecundado, porque em algum momento ele vai nascer. Se vai gorar, como é dito, né, na linguagem popular ou não, vai depender de como o mago vai nutri-lo e se realmente a sua vontade foi fecundada de acordo. E aí, então, essa é a ideia principal do Crowley. Tem outros detalhes, óbvio, né? A gente tem muita coisa para extrair dessa carta, mas o principal está aqui. E aí, o Crowley desenha como todos pensaram, um homem velho, que traz aqui uma ideia de uma pessoa sábia, de uma pessoa que está encurvada pelo tempo, mas o Crowley não bota isso como a curva do tempo, mas sim a curva de um útero. E ele os cabelos brancos indicam não exatamente a velhice, mas o espermatozoide. A cor vermelha e branca vai ser muito forte no tarô de Todd total, porque o Crowley vai trabalhar com essas duas energias. O sêmen, a energia masculina de fecundação. O sangue, a energia feminina de fecundação. Mas lembrando que o feminino aqui é simbólico, o sangue como simbólico do feminino. As pessoas confundem muito na magia sexual achar que é o sangue menstrual que é usado. De jeito nenhum. É o sangue vivo. O sangue menstrual é um sangue morto. E aí é usado em outro aspecto de magia sexual. Mas no de criar uma vida, não. Então esse cabelo branco não é tanto da idade, mas sim também as referências desse espermatozoide que vocês estão vendo, que é cor branca. E é isso, aí eu passo a minha palavra para Elisa, que eu acho que foi assim, a carta mais interessante, ao meu ver, dela ter uma visão diferente e muito forte sobre essa carta. Eu acho bem legal o que a Márcia trouxe, né? Que são a parte de estudo dela, que é o contexto das palavras, que é o contexto dos autores, né? Então é muito pertinente eu falar que quando eu vou estudar um baralho, eu mergulho diretamente na artista, eu mergulho no traço da artista, eu vou olhar onde as pinceladas foram mais densas, o que ela quis transparecer ali durante aquele momento da pincelada. Eu analiso muito os símbolos, principalmente porque a gente sabe que até hoje a gente está encontrando coisas dentro do próprio baralho da Pamela, né, que estão escondidas ali em traços. Então, eu acho que vai ter muita coisa ainda que a gente vai encontrar. O legal da história é isso, a gente poder encontrar pedaços de coisas ainda que não foram reveladas. Então, o meu mergulho ele é dentro do traço. Aí, analisando todos os traços da Frieda Harris, o que é muito apaixonante, né? Ver o trabalho e a dedicação dela, ver onde aconteceu as alterações, né? Ver ali.
Eu também percebo que houve-se mais ou menos uns 7 baralhos de releituras de Totti ao longo de todo esse tempo, né? Foram 7, mais ou menos uns 7, de releitura mesmo, não republicação de Totti, de artistas que fizeram releitura. E aí eu estou estudando esses baralhos também e vendo como que essas pessoas trazem essa nova linguagem. Tem gente que se arrisca muito de ir muito longe, muito distante do que a Frida Harris fez, do significado do Crowley. Tem artistas que vai muito distante, assim. Quem tem esses baralhos sabe do que eu estou falando. E tem alguns que não saem da zona de conforto, que permanece ali, que a zona de conforto é esse eremita padrão, este homem branco, europeu, né, que tá ali, que é uma visão que foi feita lá, quer queira ou não queira, né? E o que a gente vê aqui na América Latina? O que a gente vê nos nossos vizinhos? O que a gente vê numa comunidade, numa liderança de comunidade? Geralmente a gente vê essa liderança quilombola, sabe? Essa pessoa sábia, essa pessoa que muitas vezes está lá sozinha e você vai pedir um auxílio, uma ajuda, sabe? Sempre tem alguma palavra de sabedoria para passar, né? Oralmente, assim, para transmitir para gente. Então, eu quis trazer um pouco dessa visão do que a gente vê na rua, do que a gente vê nas nossas famílias, do que a gente vê nos nossos vizinhos. Então, é mais ou menos isso que eu estou trazendo para dentro do Tarot de Totti. E aí foi essa visão que eu quis trazer para dentro deste eremita, que seria uma figura que a gente procuraria aqui no nosso contexto, que a gente olharia para ele, como a gente veria ele, né? Essa figura estaria curvada? Não, eu acho que essa autoridade não precisa ser curvar, a gente consegue substituir esse símbolo de outro jeito. Como que a gente substitui? Então, grande parte desse trabalho é conseguir fazer uma tradução também do símbolo para o contexto atual. Então, eu acho que eu consegui fazer um pouco isso dentro dessa carta do eremita, né? Foi uma carta que gerou muito debate ali no nosso grupo, a gente, né, de debates assim calorosos sobre essa nova visão, mas ao mesmo tempo, Marcelo e pessoal, eu estou muito segura porque quando você vê a releitura das pessoas, de fato, não estou falando assim para me achar, não é isso. Eu estou dizendo assim, quando você coloca a releitura dos outros artistas que fizeram, você consegue ter uma dimensão do que eu estou falando, assim, de misturar o trabalho da Harris com o meu e como seria se os nossos traços tivessem se misturado. Ao mesmo tempo, como trazer a técnica dela para a colagem, como que eu consigo trazer esse material para a textura, para o que é real. Um trigo que ela fez de ilustração para trigos em colagem real, por exemplo, sabe? Então, isso é um desafio muito grande, é um desafio muito legal que eu acho que tem cartas que a Márcia e o próprio Rogério sabe que eu levei 17 horas, eu levei 17 horas reais, assim. E a temperança foi uma carta dessas, de 17 horas, e é muito legal que quando eu vou ver o trabalho da própria Melin, né, que é uma que fez um tarô de Totti também, uma telemita, que ela fez tudo aquarelado também. E é muito interessante o trabalho dela, porque ela fez com alguns pigmentos, assim, naturais, assim, que ela considerava que era pigmento de água, fogo. Então, ela trabalhou coisas, assim, bem legais, bem interessantes. E ela relata lá também quantas horas ela levou em cada carta. É muito puxado mesmo, assim, quando você quer manter um trabalho fidedigno, não fazer por fazer, você consegue ter essa chancela, assim, de, nossa, eu tô conseguindo trazer um trabalho, ao mesmo tempo, não saindo do contexto que a Frida Harris e o Crowley quis passar, mas trazendo para a atualidade. Então, eu acho que essa foi uma das cartas que a gente conseguiu fazer isso. Perfeito, então podemos passar, né? Para Márcia, Se antes de vocês quiserem, passar, acho que... por favor. eu queria fazer uma pergunta para Elisa sobre essa releitura que ela fez do Eremita, porque para mim, quando eu olho esse Eremita, eu também percebo as 3 fases alquímicas. Foi algo intencional ou surgiu assim de inspiração? Eu gosto muito da sua pergunta, porque eu acho que tem a ver também intuitivamente,
porque eu gosto muito de alquimia, é uma coisa que me puxa muito. Quando o Thiago foi lançar ali junto com o Marcelo Atalanta Fugens, meu coração bateu muito forte, porque é um tratado que eu amo de paixão, assim, é uma das coisas mais belas que, que eu acho, né? Tem gente, né? Tô falando da minha opinião nesse sentido, mas tem a ver, sim, porque é uma das minhas paixões, assim. Sempre quando eu tenho oportunidade de colocar alguma coisinha nesse sentido, sim, vou colocando, vou aplicando. Mesmo que às vezes eu não perceba, acaba saindo alguma coisa nesse sentido, sim. Fantástico. Então, Márcia, segue a Podemos próxima seguir carta. por mim? Vamos lá. Qualquer dúvida, gente, vocês falem, que eu acho que essa participação é muito legal. Isso nos incentiva também a tirar as dúvidas e facilita até, né? Bom, essa está meio clara porque que foi escolhida para a gente apresentar aqui, né? Porque é talvez o carro-chefe do Crowley. Por que é o carro-chefe do Crowley? A gente tem que começar a entender, começando pelo número 11. Tá? O número 11 é um número da egrégora, de uma egrégora. É um número que agrega iguais. Tá? É o número 1 e 1, né? Então a gente pega essa unidade, transforma numa força, que tem a ver com a carta, o nome anterior, que é a força. Eu não vou me adentrar muito para os nomes, eu vou direto para a luxúria. Né? Por que o Crowley muda essa carta para o nome, para a luxúria? Porque o Crowley trabalha, e a gente já tem discutindo algumas coisas sobre esse nome, luxúria, né? Porque eu acho que ela não agrega muito o que hoje é o significado real dessa carta. Essa carta fala da vontade, ela fala do desejo, ela fala de uma força que fecunda, uma força capaz de fecundar, e fecundar filhos reais, né? Filhos físicos, como também filhos astrais, que é o que o Crowley vai trabalhar nessa energia aqui. Ele está falando de magia sexual entre duas forças que ele cria. Na verdade, ele não cria, mas ele utiliza dentro de Magic, que é Therion e Babylon. Então, por que eu digo que ele cria? Porque ele cria uma nova versão da deusa, né, que ele cria Babylon como deusa, que é a prostituta sagrada, enfim, essa ideia de oferecer seu útero a todos que vivem, né, que você possa fecundar tudo que é fecundado passa pelo útero de Babylon. É essa força de criação, de geração, de gestação e de oferta ao mundo, a um novo mundo que é criado. Tanto que são 10 chifres, fazendo uma referência ali, né, quando ela rompe essa ideia como se fosse um horizonte, uma linha de horizonte, ela rompe, dando a ideia de 10 chifres. E esses 10 chifres são uma alusão a uma nova ordem, né, que é uma nova árvore da vida. Com os pés dessa besta, que é Therion, né, e aí toda essa carta ela é bebida no Evangelho de João, que é o Apocalipse, numa visão que João dado a ele, ver no deserto o que estava acontecendo com Babilônia. E a prostituta que está destruindo os homens, os reis, os bispos, enfim. E aí o Crowley desenha a ideia de o velho Orion, né? A velha era, o cristianismo, na verdade, sendo destruído. Ele vê o Apocalipse, isso hoje em dia é muito até já discutido em livros, até de referência, a gente chama de romance, mas é muito bem feito, que é aquele livro do Robert Down, acho que o nome dele é Down, né? Que é o... esqueci agora o nome dele, Enigma, não... Gente, foi um livro famosíssimo que rolou, agora me deu deu um branco, o Código da Vinci. É o Código da Vinci. Ele tem, dentro do Código da Vinci, ele fala o que o Crowley dizia. Não é o fim, quando João olhou, teve aquela visão, não foi o fim do mundo, mas o fim de uma era que estava começando naquele momento, que era o cristianismo. E aí ele já estava tendo uma visão do fim de uma era. Então, o Crowley vai pegar essas duas forças, né, que o João fala, do 666, que é o Therion, e vai pegar a força de Babilônia, que depois ele transforma em Babylon, né? Mas essa carta é a expressão de um momento de êxtase, que é a força do orgasmo, que é a força que
A polaridade feminina com a polaridade masculina geram uma nova vida. E o Crowley, querendo ou não, ele é um homem da época dele. Ele tinha até uma visão muito avançada, mas na cabeça dele nunca existia essa questão da transexualidade. Isso não existia ainda como hoje existe. As possibilidades e impossibilidades que ainda temos. Mas, por enquanto, ainda é impossível gerar uma vida só com uma polaridade. Precisamos das duas polaridades. Pode ser que mais à frente isso mude realmente, mas ainda não. E o Crowley então, ele desenha a mulher e o homem, mulher representando aqui o feminino e o homem representando o masculino. E essa força do número 11, da egrégora, o Crowley vai usar como a força da egrégora telêmica. E aí a gente pode aprofundar isso com a palavra abrahadabra, a gente pode aprofundar isso como a própria força que o Crowley vai colocar nos rituais, das palmas, nos toques dos sinos. Sempre é 3, 4, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, é sempre nesse ritmo, né, de força que está se buscando no ritual, através do som, através até mesmo visual, o número 11. Então, essa carta, ela representa médica em sua essência. A magia sexual polar, não que não exista outra magia que o Crowley depois vai falar, é a polar. A gente ainda não tratou dela, então eles estão ainda formulando essa ideia, mas nesse momento a gente está falando da energia polar. E aí é essa deusa maravilhosa, né, com seus cabelos serpenteados, e aí vem o rabo da besta, né, com a serpente de fogo. Isso é muito importante na visão e nos signos que o Crowley vai desenvolver. É uma carta ligada, falando em signo, ligada ao signo de Leão. Então, tudo isso se junta, não pelo só uma tendência do Crowley olhar a carta como essa força masculina ou feminina, mas a própria carta tradicional, ela traz as figuras de um leão e de uma mulher. Então, ele vai transformar isso, na verdade, como potencial de geração de um novo mundo, de uma nova era, de uma nova ordem mundial. E aí ele desenha também 7 cabeças, 7 faces, que a gente vai ler isso no 333, que é o livro das mentiras dele, né? Chamado 333, no livro das mentiras, que, aliás, a Diamond publicou, que é maravilhoso, por sinal. E aí, ali tem um poema que ele chama Flor de Varate. E ele, então, vai falar sobre essas 7 cabeças, enfim. Aí, dali é que ele tira o nome Babylon. Né? Até então era Babilônia. E isso tem muitas falas para a gente falar sobre quem é Babilônia, quem foi a grande prostituta, que nome, por que grande prostituta, e por aí vai. Mas eu vou passar para a Elisa, porque eu acho que agora ela vai dar esse gancho para o que ela pensou sobre essa carta. Tá, Elisa? Pode falar, então. Eu acho que no contexto simbólico eu quis deixar bem parecida, né, bem semelhante, não fazer uma alteração tão grande, né, que foi aquilo que eu estava falando, assim, como mesclar o trabalho da Harris com o meu. Aí entra outra questão também, que é o meu estudo de postais, né, vou repetir de novo, todas as vezes que eu venho aqui eu falo de novo, que eu trabalho com postais antigos de 1880, 1920, que muitas vezes são postais da Era de Ouro ali, da primeira época de nudez, onde as pessoas começaram-se o início de pornografia, começaram-se a consumir essas fotografias, e ali houve-se muitas pessoas anônimas, então são pessoas que a gente não sabe quem é, a família não sabe quem é, muitas vezes era pessoa que não tinha grana e se vendia para fotografia, para esse uso. Então, assim, eu trabalho com essas pessoas, eu trago elas de volta para outro contexto. Então, trazendo essa figura principal, que é uma atriz que ficou muito famosa por ter vindo, eu acho que ela veio agora, onde que eu coloquei lá no documento, Márcia, não lembro direito a história dela, não lembro a cidade dela, mas ela veio para aquele American Dream, que estava estourando, assim, o teatro nos Estados Unidos, estava estourando a Broadway, estava estourando tudo isso, e ela veio de navio com seus 13 anos,
chegou lá, se deparou com toda essa situação, fez um monte de trampo horrível, trabalhou na publicidade, e aí teve que tirar essas fotos dessa forma, que eles consideram, né, esse nude uma vendida, e foi considerado uma vagabunda, uma prostituta, não conseguia mais trabalho. Então, eu achei que a história dela poderia ser colocada nessa carta, que tinha a ver as duas coisas, sabe? Daria uma boa tessitura. Então, eu coloquei ela, esse postal, a história dela, não tô lembrada do nome dela porque é muita gente mesmo. Vocês vão ver depois nesse documento do Totti que eu vou lançar, é muita gente para lembrar. Então, isso quando a gente acha registro, porque muitas vezes a gente não acha. A maioria, às vezes, eu coloco lá anônima, não sabe quem é o fotógrafo, não sabe quem é a pessoa. Mas quando acha o registro, eu coloco ali. Então, aí, para as cabeças, eu tentei pegar algumas figuras polêmicas, né? Conversando com a Márcia, aí ela me falou da mulher adúltera. Daí eu falei, não tem nada melhor que uma mulher adúltera como a Frida Kahlo, porque ela viveu a vida dela como uma mulher adúltera do jeito que queria. Então, uma das cabeças eu coloquei a Frida Kahlo. E aí tem Gabriela Mistral na cabeça do poeta, né? Que é uma pessoa muito importante dentro da América Latina, né? Uma pessoa pouco reconhecida, uma poeta incrível, uma poetisa incrível. Então, aí dentro dessas cabeças a gente foi encaixando pessoas assim importantes para a trajetória aqui, que a gente considera que foram pessoas que mudaram a história na América Latina, assim, pontual. Então tem bastante cabeça ali. Inclusive, a cabeça da santa também, né? Do santo, né? Que eu coloquei a santa, que foi a primeira mulher negra a ser... Como que chama na Igreja Católica canonizada? Quando você vira uma santa? Não sei dizer o termo certo. Mas ela foi a primeira. E aí eu coloquei ela também nessa cabeça, para ser lembrada de alguma forma, né? Porque ela estava em um postal e eu achei relevante também colocar. Então, esse é um pouquinho do contexto que eu trago para essa carta. Perfeito. Se alguém quiser fazer um comentário, vai ser super bem-vindo. Fica uma adaptação fantástica. E ainda mais essa ideia da Elisa de colocar a história de quem ela está retratando também para fazer parte da carta é genial. Só elogios. Concordo. Tá muito linda essa carta. Eu gostei muito também. Bom, vamos então adiante, aí vamos passar para a carta 14. Eu escolhi essa. Bom, primeiro eu escolhi essa carta, óbvio, né, por ser até o carro-chefe mesmo do projeto, e do projeto que vem botando a capa a caixa do tarô da Elisa, né, da Elisa, e ela diz, não, meu tarô é dela sim, mas da inspiração dela, essa carta da arte, e é uma carta importantíssima também, porque aqui a gente está falando da energia do... Eu falo assim, só um parênteses, eu falei, essa carta é muito importante. Gente, todas as cartas são absolutamente importantes, mas essa, dentro de Magic, e dentro daquele ponto que eu trouxe para vocês do 9, né, do ovo ali que está sendo gestado, que já foi gestado, mas que agora está sendo alimentado, aqui é a hora do nascimento. E o Crowley é outra carta que ele muda o nome. Ele vai tirar de temperança para arte. E a arte que ele está fazendo referência aqui é a alquimia. É a união de duas polaridades que estão unidas e que formam um terceiro ponto, um terceiro produto. Nesse caso, a gente está falando de um filho. E esse filho, Crowley sempre ele chama o nome de um filho cósmico, um filho de uma energia que não necessariamente tem um corpo, mas tem uma força. E é onde está o quê? Onde a gente gerou a magia. Aquela magia que começa lá na carta 6, nos enamorados, onde você escolhe os produtos, você vai escolher ali o que você vai usar como utensílio para fazer o terceiro produto. Ali a questão que o Crowley chama na carta 6 é a seta que está escrito Telema, ou seja, é vontade, então é o amor sob vontade. A vontade é o principal foco da magia. O amor é a energia que você precisa para fecundar, mas o principal foco é o que você vai gerar. E essa carta, ela concretiza ou conclui um ciclo.
ela termina um dos 7 os setenários, né? Que são chamados pelo Wirth de setenários, as 7 cartas que começam no 8, na carta 8 do ajustamento, e vai até 14, que é a arte mágica, que aí já é outro papo que eu não vou entrar, que a arte mágica é um ritual de magia sexual que o Crowley faz para a OTO, para o 9º grau da OTO. E aqui ele está revelando, queiram ou não queiram a revelação do 9º grau, essa carta é que fala desse 9º grau. E aqui a união, sim, nesse cadinho, né, nesse cálice de ouro, e isso tem uma conotação importantíssima para o Crowley, ele vai separar: o cálice de ouro é a vagina, o cálice de prata é o ânus. Então, existem 2 formas de fazer magia, segundo ele, né? A polar e a apolar. A gente aqui está falando da polar, né? Por que é polar? Porque você tem aqui 2 animais muito importantes dentro da alquimia: o leão e a águia. O leão branco, simbolizando, mais uma vez, o branco, o sêmen, e a águia vermelha, simbolizando o sangue. Eles aqui misturam nesse cadinho essa energia, que, como uma seta de Sagitário, porque é uma carta ligada ao signo de Sagitário, levanta e abre-se numa cauda de pavão, né? Numa cauda de pavão, que é o arco-íris. Hoje seria a carta, né, representando o mundo gay, né? A bandeira gay, mas acho que o Crowley não sabia disso ainda. Eu acho que não foi intencional, mas verdadeiramente seria a cauda do pavão, essa ideia do arco-íris, né? A cor do arco-íris, que é uma união de uma transformação em algo que vai se reformular. Atrás dessa figura, né, que está a união do masculino e do feminino, os seios que vão alimentar, toda uma questão verde que é de um terreno fecundo. Atrás está escrito a palavra vitriol. Não a palavra, está escrito um anagrama, né, da palavra vitriol, que é visita interiorum né, retificando, enfim, ocultum lapidem. Ele tem aí um anagrama que cada primeira letrinha dessas palavras vai falar do vitriol, que é vamos dizer assim, uma substância que vai novamente fazer a decomposição dessa energia e vai criar futuramente uma nova coagulação. Então, aqui a gente está trabalhando o quê? A coagulação. Na carta 6, que é o início da operação, toda operação começa na carta dos enamorados, a gente tem o solve, tá? A operação do solve, tudo separado. E aqui, o coagula. Aqui eu posso dizer que a operação deu certo. Aquela cobra que estava enroscada no ovo ali, aquela serpente, né, que estava enroscada no ovo da carta 9, do eremita, aquele nasceu. Aqui é o resultado positivo de uma realização mágica. E aí, de novo, eu passo para a Elisa, para que ela fale um pouco, até porque essa carta foi escolhida, né? Eu gostaria até de ouvir, porque eu não sei exatamente por que ela escolheu essa carta para ser o carro-chefe do trabalho que a gente está fazendo. Eu escolhi, na verdade, né, a gente fala que a carta escolhe a gente, né? Porque o primeiro contato que eu tive com o tarô de Tote, essa foi uma das partes que mais me impressionou. Tem uma carta chamada arte. Porque é o meu lugar, é o meu espaço e é onde eu me reconheço no mundo. Então, é muito emocionante você pegar um baralho e essa carta simplesmente arte. Eu fiquei intrigada, falei, nossa, por que ele mudou? Por que aconteceu? Por que a temperança chama arte? Eu achei isso incrível, fenomenal. E aí, abrindo o baralho, né, tendo contato maior, eu fui percebendo as outras palavras também, entendendo como foi colocado em cada carta as palavras. E no começo eu achei estranho, depois eu vi que realmente fazia sentido. Então é muito engraçado. Eu lembro da Márcia ter falado alguma coisa de quem começa a trabalhar com Tote não larga mais, alguma coisa nesse sentido, porque é muito real mesmo. É um baralho que te puxa, né? Que ele te encanta. Ele, ao começo, não sei como é para as pessoas, mas no começo a gente tem um pouco de estranhamento e logo a gente se reconhece
nele, né? Logo a gente se reconhece. Então, a carta da arte, ele vem muito nesse símbolo de você se reconhecer. Ele é um trabalho em que a gente está se reconhecendo. Pô, a gente está fazendo um primeiro baralho de releitura da América Latina. Tem coisa mais bonita que a arte, tá ali, né, na capa. A arte ser a carta de licença, a carta que a gente pede licença para fazer, né? Então, ela foi a primeira carta que eu fiz trabalhando manualmente, porque é outro processo manual também. Eu não fiz todas ainda manual, porque não tenho tempo hábil, senão eu ia levar o mesmo tanto que a Frida Harris levou para você. Mas fazendo ela manualmente foi o meu processo de licença, assim, para poder adentrar nesse universo dele e dela, que eu peço tanto respeito para poder estar trabalhando nos símbolos, tanto respeito para poder não deixar nada passar, nenhum objeto, nada. Então, essa basicamente é a carta de licença e é a carta da campanha, né? Para a gente poder adentrar esse universo. Maravilhoso, Elisa, maravilhoso mesmo. Poxa, fiquei muito feliz, porque o que você acabou de falar, só para um parêntese, para a gente ir para a próxima carta, é que é isso, eu acho que é arrebatadora. A palavra é arrebatação, né? Você é arrebatado. O tarô de Tote, você não fica impassível. Né? Dificilmente você olha essas cartas e vai dizer assim, bonitinho. Não, elas são impactantes, né? Alguns por terem horror, medo, seja porque já conhece, não sei, ou tem problemas mesmo, né? De cunho sexual, sei lá, né? Que essa carta, as cartas são muito estimulantes para mesmo no inconsciente. Às vezes você olha uma carta doce como a carta da estrela, né? Tão sensível e não tem jeito. Ali está falando de magia sexual, ali todas as cartas do Crowley falam de magia sexual. Então é impossível. Talvez uma pessoa que seja muito reprimida, uma pessoa que tem uma repressão muito forte, ela pode realmente ficar meio que, não gosto dessas cartas. Mas elas são arrebatadoras. De alguma forma, os sentimentos não são neutros. Você não vai ter neutralidade de sentimentos quando você olha esse baralho. Tá? Algumas pessoas se tornam apaixonadas e a partir daí você não consegue nem olhar os outros. Você fica assim, gente, bloqueei, não consigo ler. Acontece. Né? Por conta dessa coisa que o Crowley e a Frida, principalmente, né? Que eu acho que a Frida que foi a grande mentora nesse aspecto da arte, ele apenas deu as ideias, o que ele queria, mas ela que soube conceber isso. Então, eu achei que ali o Theo e Bábalo se uniram perfeitamente, sabe? Ela deu toda a forma aquilo que ele tinha como fecundação, né? Que era das ideias dele, mas se não fosse ela dar essa forma, não teria esse tarô maravilhoso. Então, eu acho que ali uniu muito bem a energia dos dois. Mas agora a gente pode passar, então, para o próximo escolhido. E aí vocês vão perguntar, por que Rainha de Espadas? Porque eu achei genial. Rainha de Espadas da Elisa, cara. Eu achei maravilhoso mesmo. E é a oportunidade da gente falar um pouco dos arcanos menores e a corte, que eu considero, assim, dentro, assim, por dar muitos anos aula, é onde o pessoal mais trava. Né? Todo mundo entra assim na corte assim, já com medo. Meu Deus, é muito difícil, né? Não estou dizendo que é fácil, mas também não chega a ser esse tabu, né, que a gente acaba levantando para a energia da corte. Escolhi a Rainha de Espadas, porque realmente essa Rainha de Espadas da Elisa tá genial. E aí eu vou falar um pouquinho do que o Crowley, né, pensou junto com a Frida sobre essa rainha. Então, vou dando uma ideia assim, bem geral da corte. A corte, na verdade, do Crowley e também do Waite, tá? Então, mas aí tem algumas diferenças, mas eu vou dizer que o Waite também seguiu a mesma lógica do Crowley, que é a lógica da Golden Dawn. Seguimos o nome divino, Iod Revorrer, onde Iod é energia ativa, então o Crowley vai botar os cavaleiros e o Waite vai botar os reis, né? Mas são figuras diferentes, o Crowley resolve mudar a terminologia do nome, resolve mudar o nome, justamente porque ele considera rei uma energia mais ligada às rainhas, a posição do rei, né? Entronado, parado, mais ligada às rainhas do que verdadeiramente a energia do Iod,
que é uma energia de força, que é uma energia de ação, e ele se inspira nos cavaleiros da Távola Redonda. Redonda é ótimo. Os cavaleiros da Távola Redonda. E aí ele, então, vai colocar todos os cavaleiros dele, do Crowley, como a energia do fogo. E aí vem, a segunda letra do nome hebraico Yod-Heh-Vov-Heh, o Yová, é a letra Re, que está ligada às águas, o feminino, a Briá, né, o mundo de Briá, que é um mundo da criação. E ele vai, então, colocar as rainhas. Essas são incontestáveis, tanto para o Waite quanto para o Crowley. As rainhas são as rainhas. Acho que isso já diz alguma coisa sobre isso. E as rainhas, dentro dessa ideia, né, elas todas estão ligadas ao elemento água. E vão variar, obviamente, de acordo com o naipe que elas tiverem. Então, a gente vai ter uma rainha de paus, por exemplo, que é a água do fogo, porque o naipe de paus é fogo, e a rainha é água. Então, a gente tem água e fogo. A gente vai ter a rainha de copas como que água, por ela ser rainha, e copas, por ela ser água. Então, ela é a água da água. A gente vai ter a rainha de espadas, onde a gente chega agora, né? Que é a água, no caso, por ser rainha, e espadas, por ser um naipe de espadas, o pensamento, a lógica. E aí a gente vai pegar, para entender a energia da corte, a gente tem que entender que são personalidades, não necessariamente pessoas, mas energias que existem em cada um de nós. Às vezes eu estou como uma rainha de espadas, às vezes eu estou como um cavaleiro de paus, às vezes eu estou como um príncipe de ouros. Vai depender muito de determinados movimentos da vida, e num jogo a gente pode chegar a essa conclusão, o que a pessoa precisa ativar nela, o que ela precisa desativar, se ela estiver apresentando uma personalidade contrária àquilo que ela precisa para conquistar o objetivo dela. Então, na verdade, a corte é muito mais para a gente identificar uma personalidade, né? E como ela está atuando naquele momento, se está atuando a teu favor ou contra você. E, claro, também pode simbolizar, dependendo da pergunta, pessoas. Mas, normalmente, a gente trabalha com a ideia, né, de que a gente está vendo personalidades. E isso fica menos difícil quando você vai traduzir num jogo. E aí, entendendo essa alquimia dos 4 naipes, né, com as 4 figuras, ou seja, os 16 subelementos, a gente começa a brincar com a energia que cada uma dessas cartas apresentam. No caso, a gente vai falar da energia da rainha, que é a água, e do ar, que é o pensamento. E essa rainha, para o Crowley, né, é uma rainha que ela estabiliza, todas as rainhas, elas estabilizam a energia. Tá? Então, elas estão ligadas ao que a gente chama na astrologia dos signos cardinais, aqueles signos que começam e estruturam uma energia para depois ser levada adiante pelo príncipe, mas aí já é outro papo. Vamos falar delas, que estruturam a energia. Estruturam como? A água vai estar em todas as características das rainhas, mas isso muda muito. O ar, ele traz uma força tão grande de raciocínio e lógica, que essa mulher, para ela estar no trono que ela não está na Terra. Ela está reinando sobre o ar, né? Sobre o pensamento. E isso, então, é muito importante a gente entender. Ela não está com o coração pronto para acolher. Ela está pronta para mostrar a verdade. Essa carta ela tem uma ligação muito forte com a carta do ajustamento, justiça. Ela está querendo mostrar a verdade, o que é. Ela tem essa coroa, ou esse elmo, como o Crowley chama, para mim é uma grande coroa de cristais, por pensamentos claros e induzidos por uma figurinha ali que é um anjo, uma criança, seja o que for, de uma pureza, indicando que existe uma pureza de pensamentos. Mas ela está com uma faca numa mão, né, uma espada numa mão, e uma cabeça de um homem barbudo na outra. Então, ela é justa. Ela está de peito aberto, vocês veem que todas as rainhas, nenhuma está nua, essa é a única que está realmente com coragem para se expor, para dizer, a minha verdade é essa, e assim eu conduzo, sem pena, e eu digo sempre que a personalidade dela é aquela mulher que entrega um filho que é
que é um traficante ou que matou alguém, ela vai à polícia e diz, olha, meu filho fez isso, podem prender. Então, a energia maternal dela não supera a energia de justiça dela, o que ela considera justo. Então, é uma rainha muito austera e difícil, mas ela encontra muitos adeptos. E aí eu passo agora para a Elisa, porque eu acho espetacular essa rainha que ela criou. Eu acho muito legal falar sobre essa carta, porque essa é uma das pessoas anônimas que eu não achei de forma alguma. Você não acha. Porque quando eu era mais molecona, ali 2011, quando eu comecei a trabalhar com colagem, eu tenho um hábito, eu acho que vocês também devem ter o hábito de vocês ali nas suas pastas computadores. De eu ir salvando os postais, aí eu coloco lá, Mulheres 2011. Eu vou salvando vários postais que eu vou vendo em leilão, falando, essa mulher aqui dá para usar essa daqui, olha que legal. Eu ia salvando aí, Mulheres 2012, Mulheres 2013, Mulheres 2014. Aí eu tenho essa quantidade de pasta massiva. Eu só comecei a salvar o verso do postal de 3 anos para cá. E o verso é onde tem, geralmente, a informação. Onde você vai saber o ano direito, onde você vai saber onde está o nome, talvez, da pessoa, do fotógrafo, enfim. É um hábito de 3 anos para cá, pensando nessas pessoas, né? Falando, pô, tem que contar a história dessas pessoas. Estou usando elas, conversando com elas, pedindo permissão se eu posso usar a imagem delas. Elas já não estão mais aqui, mas também não estou trazendo o nome delas à tona. E essa é uma dessas imagens. Eu estava procurando essa mulher e não achava uma mulher que fosse pertencente dessa rainha. E eu na internet, vai, e nada, não achava. Eu falei, vou colocar meu HD, vou colocar umas pastinhas, deixa eu dar uma olhada. Já eram umas 2 da manhã, mais ou menos. Aí eu lá procurando uma mulher de 2011, nada, 2012, nada, 2013, nada. Aí em 2014 eu achei essa figura, esse postal, exatamente como ela tá aí. Qual a probabilidade de você achar um postal exatamente do jeito da carta? Eu achei isso assim incrível. E aí eu lembrei que eu tinha salvo essa imagem para fazer uma imagem de Kali um dia. Eu falei, um dia eu vou fazer uma ilustração da Kali. E aí eu até salvei com esse nome, né? Kali lá, mudei o nome e tinha colocado o nome de Kali. Nossa, e eu achei um site, até te mandei esse site, Márcia, que ele faz uma tessitura, enfim, das cartas, traz bastante símbolo, que é um Esoteric Meanings, se eu não me engano. É um senhor bem velho já, e eu gosto do jeito que ele conversa, que ele fala, sabe? Ele traz bastante contexto político, ele fala de cybermagia, traz umas coisas bem legais, assim, para dentro do próprio Todd. E aí, quando ele fez uma associação dessa carta com Kali, eu falei, nossa, né? Daí eu já fiquei chocada, assim. Falei, nossa, era para ser. E até hoje eu não encontro, não sei quem é essa pessoa, não sei quem é o fotógrafo, mesmo colocando no Lens do Google, você não encontra, ele não acha compatibilidade, ele não acha quem é. O que acontece, assim, né? O que eu posso esperar? Que daqui a um tempo as pessoas mais velhas que guardam outro postal desse começam a morrer, os netos começam a achar e começam a colocar no leilão de novo. E aí, uma hora, eu vou encontrar de novo esse verso desse postal e poder dar o nome, poder falar quem é essa pessoa que está aí. Mas falei mais ou menos nessa questão simbólica mesmo, da dificuldade de trabalhar no anonimato. Mas essa carta, ela já estava pronta. Basicamente, eu não tive trabalho, assim. Inclusive, eu terminei ela em 4 horas e eu falei, não é possível que eu terminei. Tem alguma coisa errada. As cartas de TOT levam 10 horas mais. Eu preciso fazer Tá errado. Eu comecei a mudar a tonalidade, comecei a colocar nuvem, comecei a tirar nuvem, comecei... Como se tivesse, né, tudo errado. Como se não fosse para ser. Mas não. Era isso. Já estava pronta. Olha, eu acho sensacional isso, sabe por quê? Porque a própria Rainha de Espadas é esse pensamento rápido, estruturado, sem linga-linga. Ela não tem. Estou usando até linga-linga, não posso nem usar, porque hoje isso já politicamente não está muito bom. Mas sem firulas, né? Ela, a Rainha de Espadas é isso, direta, objetiva. Olha, você encontrou, ela entrou em você e disse, é isso que eu quero e ponto. Por isso que você fez tão rápido. Eu tenho certeza, Elisa. Você capturou a energia da Rainha de Espadas. E foi
isso. Por isso que eu não tinha que demorar, porque ela não é demorada, ela é muito rápida nas decisões e na forma dela ver logo a verdade, o que ela considera a verdade, né? Não quer dizer que seja sua, mas ela tem a verdade dela e não poupa nenhum tipo de tempo para pensar se é, não é. Não, é a justiça que ela acha, né? Por isso que ela é tão difícil como personalidade, é uma pessoa muito austera como personalidade, de difícil convívio. Mas vamos ir adiante, então, porque a gente vai falar de mais uma, acho que de mais um de espadas, se não me engano. O 2 de espadas. Eu trouxe, na verdade, essa carta do 2 de espadas, não tanto por essa carta, mas que aqui virá depois, que vai ser o 5 de paus, que gerou uma discussão muito grande, né, sobre o que ela significa. Porque a Elisa viu um detalhe ali na carta que aí vem daqui, vem de onde a gente está, do que eu quero falar agora para vocês, né? Porque o 2 de paus dois de espadas, olha, de novo, a gente agora já está falando da árvore da vida, no caso das Sefirot. Todo 2 é um número ligado à dualidade, né? Aos opostos, a duas energias opostas. E dentro da árvore da vida é a esfera de Roquimá. Seria, então, esse momento criativo, de explosão, ainda gerando uma direção. A gente só tem 2 pontos, mas a direção a gente tem, mas não tem ainda uma finitude. Não tem um terceiro ponto para dar a ideia, né, de um polígono. Então, o que a gente tem aqui de um polígono? A gente tem aqui uma reta sem fim. E aí, a ideia, então, do 2 de espadas é um momento dentro da Golden Dawn, que vem da Golden Dawn, de novo, por isso que eu falei do Golden Dawn, né, em que existe uma paz, mas uma paz que é chamada restaurada, ou mesmo uma paz feita por acordos. Aquela paz que são os diplomatas que fazem e que não são levadas nem pouco em consideração quando a guerra está iminente, né? A gente só sabe aquela paz que é feita naquele momento, que não vamos invadir, não vamos fazer, mas que é um momento rápido, né? Que vai eclodir. A gente vai ver isso eclodir no 3 e depois no 5 mesmo, a guerra com mais força. Mas o que acontece aqui, o que eu quero chamar mais atenção, primeiro, é o movimento que a gente tem ali das hélices, né, que são suásticas, mas não as suásticas nazistas, mas sim a suástica no sentido do movimento, que é o primo mobile, né, que vem da ideia de Keter. Keter, né, a primeira esfera, ela é representada como primo mobile, com essa energia desse símbolo que não é nazista, porque o nazismo se apropriou. E aí a gente vai ter, então, um movimento, que a gente está falando aqui de Roquimá como um movimento instável, mas que nesse momento a paz está estabelecida, ou instaurada, ou restaurada, como alguns chamam. Mas tem uma rosa branca no meio. Né? Essa rosa, que dentro do símbolo que o Crowley trabalha, a rosa sempre é a vagina, a rosa sempre é o útero, é o que vai gerar algo. Né? Essa rosa é uma rosa branca, ainda há paz nesse momento, mas ela está sendo atravessada por uma espada, símbolo fálico. Né? São duas energias aqui que estão naquele momento da esgrima que as 2 espadas se cruzam para depois começar a briga, né, o conflito ali, é esse momento, aquele momento único, rápido de paz. E aí, então, eu trouxe essa ideia por conta do que vai acontecer na carta 5. Eu vou passar para a Elisa, para ela falar um pouquinho, mas não é tanto assim a simbologia dessa carta que me chama a atenção, mas principalmente a simbologia que vai vir na próxima. Eu acho assim que a Márcia tá vendo, o Ian no grupo mesmo. Quem é fã do Tarot de Tote vai perceber que eu não tô deixando passar nada. A Márcia sabe que eu sou uma lupa ambulante, um aspirador de símbolo, e eu não deixo passar nada. Nessa carta mesmo, né? A paz, eu mostrei um pedaço ali pro Ian na guarda da espada. Eu falei, o que é isso aqui? É 2 cabeças? É 2 cabeças. Aí ele, não, vamos ver melhor. A gente foi pesquisando, olhando, pedir.
pedir para uma pessoa escanear, pedir para outra pessoa escanear, pedir para o Pietro escanear em alta resolução e vai pedindo. Aí pergunta se essa carta está lá no museu para ver se a gente consegue alguém para ir lá ver a alta definição dela. Então, é muito uma pesquisa de não querer deixar realmente passar nada, assim, é muito, muito bem trabalhada. Então, quem é fã mesmo vai colocar uma carta do lado da outra, vai analisar a guarda da espada, vai ver tudo que eu deixei certinho, como a Frida deixou nessa carta. Eu quis realmente deixar ela impecável. Então, a própria adaga, a própria guarda da espada com os 2 anjos, a pomba, tá tudo ali, tá tudo ali. Inclusive, essa é uma carta no qual eu peguei um papel manteiga, passei por cima do traço da Harris e coloquei o meu traço em cima dela agora, mas mantendo essa forma geométrica que ela desenhou bem fidedigna, porque eu queria realmente passar por cima do traço dela. Podia ter feito o meu, a mão livre, mas não, eu não quis fazer isso. Eu quis fazer uma mescla exatamente dos nossos trabalhos. E aí a adição, a minha contribuição para essa carta foi essa figura dessa foto chamada Or Lily, que é uma foto que ficou muito famosa, porque depois ela foi publicada em várias revistas, assim, com vários nomes. Tem 2 fotógrafos que brigou pela autoria dela, até hoje, um rolo danado. Ela foi fotografada, acho que em 1910, no auge do tarô da Pamela Smith, era ali daquele tempo, no auge que isso tudo estava comendo solto, e não se sabe quem é essa mulher. Assim, eu fiquei mais de 5 horas, mais de 6 horas, fissurada, fanática, procurando quem é essa pessoa que conseguiu ser captada numa figura tão bonita, porque se vocês conseguirem ver de perto, o zoom é que não dá para ver, mas quando vocês pegarem a carta, vocês vão ver. Ela conseguiu fazer uma pose, né? Que a gente sabe que nessa época, a gente, para fotografia, tinha basicamente uma ficha, né? Não era assim à vontade, foto aqui, foto ali, temos filme. Não. Ó, ele pode ter falado, fotógrafo falar, tem uma ficha, vamos tirar essa foto, você precisa acertar. E essa garota, ela fez uma maestria, um momento em que ela parece um copo, a gente chama essa flor de copo de leite aqui no Brasil. Mas ela fez essa jogada com o vestido, o vento pegou nesse momento em que a perna dela sai e ela vira essa flor, esse copo de leite. Essa foto é incrível, dá zoom nela, ela é fenomenal, ela é fantástica, ela é esse momento de paz. Essa bailarina, essa performer, eu não sei quem é ela, mas ela alcançou a paz. Ela alcançou tudo que ela podia alcançar em terra. Ela não tá mais aqui, ninguém sabe quem é ela, mas olha o legado que ela deixou. Olha essa imagem. Ela deixou um legado incrível em segundos, em uma fotografia que ficou marcada o resto da passagem dela. Então eu acho essa foto fantástica, emblemática e incrível para colocar nessa carta. É linda mesmo. Eu acho também. Linda mesmo, total. Você pegou todo, assim, eu acho que a inspiração mesmo dessa carta. Que é isso, e você vê que ela é um instante mesmo. Como eu falei, aquele momento que as 2 espadas se cruzam rapidamente antes de começar a disputa, né? Numa esgrima, numa luta de esgrima, né? Do esporte. Mas é exatamente isso, é um clique. Adorei mesmo. E aí vem a grande carta para mim, né? Que foi a última, acho que a Elisa produziu, se não me engano, né, Elisa? Acho que foi a última que você desenhou agora, que passou para a gente. E aí foi uma grande discussão, porque eu vou deixar para a Elisa falar sobre a discussão, mas por que foi uma grande discussão? Porque, para mim, derrota, o nome dessa carta, todos os 5, a gente conversou sobre isso, né? Todos os 5 estão ligados à esfera, a Sefirá de Geburah, que é uma Sefirá ligada ao planeta Marte. Então, a guerra, né? Um momento de guerra, um momento de intensidade, de movimento, que veio, na verdade, do 4. O 4, o nome dessa carta, o 4 de espadas, é trégua. Tá? E tem também uma flor branca, as espadas ali parando aquele momento para é o momento da guerra em que você recolhe, né, os mortos, feridos, e se dá uma trégua. E aqui falta o movimento. Todo 5 é movimento. A gente vai ver isso em todos os naipes. Né? Então, é um momento de desequilíbrio, de movimento e desequilíbrio daquele 4, daquele momento estruturado. E aí
Elisa, aí vamos falar primeiro do Crowley, que eu vou deixar que ela fale, mas é porque eu fiquei tão empolgada com isso que eu nunca tinha prestado atenção no detalhe que ela prestou, né, que ela viu e que questionou para a gente. Mas o que o Crowley traz nessa carta, né, que é o meu trabalho aqui falar para vocês? A gente tem uma energia de Vênus, né, eu acho que é Libra, assim, eu não estou vendo aqui bem o planeta, não, é Aquário. O momento de Vênus em Aquário, mostrando que dentro do decanato, que eu não vou entrar porque que o Crowley chegou nesse decanato, isso é Golden Dawn, aí quem sabe, né, mais adiante a gente até vai conversar sobre isso, mas essa carta sobre os decanatos e como a Golden Dawn dividiu os arcanos menores na astrologia. Essa carta cumpre o momento em que Vênus está entrando em Aquário. E na verdade, por ser uma carta de espadas, uma guerra, né? Então não tem nada de amor aí, tem, na verdade, um conflito, um confronto, em que todas as possibilidades de paz, que começou lá no 3, aqui são desfeitas. E essas pétalas vermelhas, elas trazem essa ideia do sangue, né? Da ruptura de uma trégua para a volta de uma batalha, e uma batalha que é derrotada, ou seja, defeat em inglês é derrota. Então, há uma derrota dos pensamentos, é um pensamento que já entra derrotado, é um movimento que já vem sangrento, dolorido, né? Machucado. Então, a guerra volta a acontecer. E aí, então, eu vou deixar para a Elisa, porque eu acho que o grande lance aqui é a sacação que ela teve. Essa carta, ela tem uma fotografia também que é muito especial, que eu havia guardado para utilizar há muito tempo. Essa fotografia foi feita em 1890 ou 87, mais ou menos. Ela se chama O Carrasco e ela traz uma lenda. Ela fala da lenda de um samurai. E só que essa lenda não se sabe se o Carrasco ele deu o desfecho de matá-lo ou se ele deu o desfecho do perdão. Então fica muito nessa, assim, a decisão é sua, sabe? Então eu achei que essa fotografia se encaixava ao contexto da carta. Além de ser uma fotografia belíssima, antiga e lindíssima, né? De uma poética assim incrível. Depois, quando vocês tiverem a oportunidade de dar o zoom nela, no rosto que ele tá fazendo, assim, no rosto de entrega da outra pessoa mesmo, sabendo que vai morrer ou não, mas é muito expressivo, sabe? É uma fotografia muito expressiva. E essa carta, ela é muito especial por conta desse presentinho que eu encontrei, que eu tava ali no Zoom 300%, olhando, que é aquilo que eu falei para vocês, eu vou realmente examinar traço, é a minha área, examinar traço das artistas. Aí eu cheguei lá no grupo e falei, Ian, mas o que é isso aqui? Eu já procurei em todos os fóruns, já procurei em fórum até que, né, antigo, para ver se eu encontrava. O que é essa rosa, essa pétala branca aqui no meio, bem pequenininha? O que é isso? O que quer dizer? Tem uma pétala branca e eu não encontro ninguém falando sobre ela. Eles falam sobre as outras pétalas. Eu contei quantas pétalas tem também para ver se tinha alguma questão, esse significado, mas ninguém falou dessa pétala branca. O que diabo que é essa pétala branca? O que é isso? Aí eu falando com a Márcia, aí todo mundo procurando, a gente olhando, pedindo imagem em alta resolução, e conversa com um, conversa com o outro. Aí peço pro Pietro de novo, imagem em resolução, vou em outros fóruns. E aí a gente começou a debater sobre essa pétala branca, né? E aí a gente decidiu manter, né? Porque depois de muito debate, depois eu quero passar a palavra da Márcia, né? Para ela falar sobre essa pétala branca simbolicamente que a gente encontrou ali. Ela é muito imperceptível, mas quando você pegar o seu baralho de Tote, você vai olhar e você vai ver que tem realmente uma pequena pétala branca no centro e ela está na espada quebrada, ela está na espada em desuso, como se ela fosse uma última esperança, algo que tenha ficado ali. E essa carta, para além do contexto simbólico, né, do carrasco e desse pequeno presente que eu encontrei ali, que eu achei maravilhoso, é a carta que eu decidi deixar o traço da Harris, porque eu sabia que em uma das cartas eu queria deixar as imagens que ela fez e eu queria decidir em qual eu deixaria. Então,
essa foi a carta que eu deixei os traços dela ali no fundo, não mexi, não fiz nenhum traço meu por cima, coloquei em sobreposição, e essa vai ser a carta dela, a carta do traço dela. Então, eu achei esse pequeno presente, devolvi dessa forma também. Pois então, eu vou retomar a palavra, que eu vou falar um pouquinho dessa. Nossa, nunca tinha reparado, imagina. Eu sou uma pessoa de pouco reparar, eu não sou uma pessoa de detalhes. Eu gosto muito de estudar e entender, e até ultrapassar aquele entendimento, mas não sou uma pessoa de detalhes. Então, nunca tinha reparado nessa pétala branca, imagina. Mas faz total sentido, e por isso que eu trouxe a carta 2 antes, né? Que é o nome Paz. Né? Aquela paz é uma paz de esperança. Né? Se a gente for olhar a história da humanidade, a gente fala muito de busca de paz, mas a guerra é diretamente ligada à paz. Por que a gente busca a paz? Porque a gente vive em guerra. Né? Então, essa questão, e o Crowley não dá para esquecer, né, gente? Ele é de uma época que ele viveu a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Havia acabado de acabar a Segunda Guerra Mundial. Então, ainda eu estava estourando, ainda, né? Quando ele começou o tarô, ainda estava estourando, estava num momento muito intenso de guerra no mundo. E aí, obviamente, ele tem toda essa concepção de entender que a paz é algo desejado, mas que não é a essência do ser humano. Então, ele tem, nos momentos da paz, a carta 2 e a carta 4, 2 flores no momento que está havendo paz e trégua, o momento da carta branca, tá? E que simboliza essa paz. No momento em que começa a briga, né? A guerra, toma-se conta o sangue, o vermelho, mas a expectativa, uma pétala ainda é branca. E a gente não pode esquecer que a carta 6, e aí todos os 6 do baralho, de todos os naipes, é de equilíbrio, é Tiferet, né? Então a gente está no centro da árvore da vida, volta tudo ao equilíbrio. E o Crowley vai dizer, que aí já é um pensamento dele, da época dele, né, que a paz ela pode ser feita quando a mente nossa está a favor da ciência, está construindo ciência, tecnologia. Essa é a ideia dele inicial, né? Então, a ideia dele da época. Então, essa pétala é uma pétala de esperança, né? É uma pétala de algo que ainda vai voltar, quem sabe, um dia, a se reestruturar novamente. E a reestrutura, o Crowley encontra como forma da mente não levar para a guerra, é justamente a tecnologia, a mente que trabalha em função da ciência. Mais uma vez falando, é século XX, metade do século XX, a gente não pode esquecer que o mundo nosso estava explodindo em tecnologia, tanto de guerra, quanto também de busca pela Lua, domínio de Lua, domínio do espaço. Então, toda essa tecnologia que saiu do nada, de carroças andando na rua, para um foguete na Lua. E isso em poucas décadas do século XX. Então, eu acho que isso, para uma mente dele, né, daquela época, devia ser explosivo. Né? Eu fico imaginando como deve ser um pensamento de uma pessoa que viveu no tempo das carroças e está vendo, não chegou a ver o homem e a Lua, mas vendo as bombas, as guerras, os aviões, todo esse movimento de crescimento assim, em décadas, em poucas décadas. Né? Então, eu achei muito interessante a visão que a Elisa conseguiu captar, e faz muito sentido no naipe de espadas do Crowley. E é isso, então. Tá. Eu gosto muito do 5 de espadas, porque ele tem uma comparação com... Eu gosto de comparar com o trabalho do Waite, por conta da Golden Dawn. E no do Waite ele fala assim, vitória é muito cara. Ou a vitória que é uma derrota, ou que é o carinha que ele tá pegando e tem uns caras caídos e tal. Que ele fala que às vezes é tipo você ganhar trapaceando, você ganhou, mas você não foi honesto, você ganhou. E o Crowley, como ele tinha esse propósito, que a gente vai ver, eu não vou nem entrar nisso, senão a gente vai ficar horas, mas ele tem esse propósito de você estar na verdadeira vontade o baralho inteiro. Então, para o Crowley, ele fala assim, o Waite fala assim, não, você é mais Zequinha. Então, é uma vitória que vai sair muito cara.
Tanto que sai cara que no 10 de espadas os caras se vingam e matam e finalizam ele. Então ele é uma historinha. E no Crowley ele fala: não importa, se você ganhar trapaceando, você perdeu. Fim, ou você ganha honesto e reto e ético, ou qualquer coisa abaixo disso é derrota. Tem umas outras cartas do Crowley e do Waite que eles brigam nesse ponto. E sempre o Waite, ele fala, tipo, debauchery, que o Waite também coloca como uma coisa que é mais ou menos, tipo, e o Crowley fala, não. Ou o 8 de espadas, mesmo que o Waite pega bem mais leve, ele fala múltiplas instruções, e o Crowley fala, não, fracassado, para de olhar para os outros. Então ele tem uma pegada mais de tipo verdadeira vontade. Eu acho que é pelo período do Crowley de estar em 47, ele já está velho, já está de saco cheio de tudo isso aí, e o do Waite ter sido escrito lá no comecinho. Porque se você pegar o livro do tarô do Crowley de 1912, que o Crowley tem um livro anterior, né, de tarô, ele fala um pouquinho mais parecido com o Waite. Né, mas aí depois ele evolui para o livro de Tote. Não tenha dúvida, Deodébio, não tenha dúvida. Inclusive, a história de Tizade, né? Ainda o Crowley não havia mudado essa história dos caminhos, mas isso também é só para ilustrar o quanto o Crowley foi mudando ao longo do tempo. Mas nesse primeiro tarô que ele escreve, né, ele não desenha, mas ele coloca a visão dele, ele bota a estrela ainda como a letra Tizade, né? E Rê como imperador. Depois ele vai mudar isso. Mas até então, em 1912, ele não havia mudado. E eu acho muito perfeita essa tua colocação, porque é isso, o Crowley amadurece, né? Ele vai amadurecendo, e claro, vivendo outras coisas, vendo o mundo de outra forma que o Waite não viu, né? Então, é óbvio que o Crowley vai ver uma realidade diferente, e ele vai trazer essa realidade dentro do que ele acreditava ser um novo Aion. Então, eu acho muito legal essa tua colocação, perfeita mesmo. E é muito bom fazer essa comparação entre os dois, né? Porque você vê que os dois têm razão. Né? Quando você não tem uma torcida por um ou por outro, né? Você vê que os dois têm muita razão em tantas coisas. Eu, por exemplo, essa carta 8 que você falou, é uma carta que eu acho o Waite melhor. Ele expressa melhor o sentido da carta, que é, na verdade, a carta 8 é o momento da interferência. Não, é o 7? É o 7 que é a interferência. O 8 já é o fracasso. O 7, não, 8 né, de espadas é interferência, o 7 de espadas é futilidade. Eu prefiro o 8 de espadas do Waite, que é aquela ideia de que tem a mulher que está com a venda atada, né? E que ela não enxerga o caminho, mas o caminho está aberto para ela. Eu acho a Pamela desenhou tudo frouxo. Ela era para estar amarrada e tal, mas se você prestar atenção na carta, ela não está presa, não está amarrada, não está nada. Sentindo, na verdade, presa, interferida por outras pessoas e pensamentos e ideais que vêm de fora e não dela. Então, o caminho dela está ali lameado, não está muito bonito, mas certo. Ela não vai porque não quer. Então, eu acho que o Waite foi muito feliz, a Waite e a Pamela, né? Foram muito, muito felizes nessa carta. É uma das que eu prefiro, inclusive, a carta do Crowley. Para você ver. Agora, então, vamos agora seguir adiante. Vocês ainda tem mais cartas? Opa. Tem mais uma. Eu tenho uma pergunta para o Ian, porque o Rodrigo falou que ele está jogando dinheiro aqui e tal. E a pergunta era, tipo, como é que faz para apoiar esse? Mas você vai falar mais uma carta, então. Então, espera aí, vamos voltar lá para a gente já terminar isso. Isso, vamos falar Rodrigo, então espera um pouquinho mais. Isso. Bom, essa carta, que é chamada Prudência, eu trouxe ela por conta da carta da Elisa também, porque eu achei maravilhosa. Ela também é uma das minhas... Eu não posso dizer nem o que eu acho preferível, qual que eu prefiro. A Elisa chegou a perguntar para mim, Márcia, qual que você prefere? E tal. Eu falei, Elisa, eu não sei. Eu amo muitas cartas mesmo. Estou gostando demais do trabalho que ela está fazendo. Mas a carta número 8, o 8, segundo o Crowley, ele fala, o 8 é o remédio do 7. Onde o número 7 desequilibrou tudo, no 8 ele começa com um movimento da cura. É o remédio amargo, mas que você começa a voltar a um certo equilíbrio. E essa carta tem uma referência anterior, a 7, né? A 7 de ouros, que essa sim é o fracasso. Ele bota assim como perda total, né? A hora assim, da falência total. Depois de um aprendizado, a volta é muito mais prudente.
né? Você vê que a árvore, ela tem ali as suas flores, com o movimento da roda acontecendo no miolo, é uma roda dos 4 elementos, enfim, tem ali uma roda que você pode ver até como a roda da fortuna, o que for, mas todas elas têm uma cobertura, tem uma proteção. Então, tem a ideia dessa prudência, é a cura do fracasso, o que a gente traz do fracasso, da perda total, no próximo investimento, é a prudência. Eu acho isso muito interessante, porque se aplica muito à vida humana, né? A gente normalmente é muito afoito no início, tá dando certo, criptomoeda, tarará, vou botar todo o meu dinheiro nisso, pimba, quebrou, perdeu tudo, ferrou. Na próxima, você vai ter mais prudência. Você não vai na empolgação, no lucro fácil, no ganho certo e fácil, não vai, porque você já sabe que não é bem assim que funciona. Então, essa é a ideia da carta da prudência. É um sol em virgem, né? Uma terra extremamente fértil, mas que você vai ter muito cuidado com o que você fecunda, com o seu dinheiro, com aquilo que você conquistou. E aí eu acho essa carta que a Elisa trouxe, o desenho dela, a inspiração dela, foi muito linda, da ideia de prudência que ela trouxe nessa carta. Na verdade, ela traz uma ideia mais de imprudência, mas eu vou querer que ela fale, porque é sensacional. A ideia de imprudência é realmente essa. Bom, eu vou falar da minha parte de postal, que a Márcia já falou do significado divinatório. Eu escolhi a figura da Isadora Duncan, que quem é da dança sabe do que eu tô falando. Isadora Duncan, ela basicamente foi a válvula prepulsora do que a gente considera hoje como dança contemporânea. Ela foi uma figura que morreu muito cedo. A morte dela é uma das mortes mais trágicas da história, de qualquer lugar que vocês forem procurar. Não existe algo parecido, não existe algo semelhante. E é engraçado a Isadora Duncan, porque olha a conexão. Ela se relacionou com o filho da Ellen Terry, que era a pessoa que contratava os serviços da Pamela Smith para fazer os cartazes de teatro. E o filho da Ellen Terry era irmão da Edith Craig, né? Que as pessoas falam que houve um suposto relacionamento com a Pamela Smith. Então, olha o contexto que ela vivia, né? Ali no teatro, a Isadora Duncan estava ali no meio, pode-se ter conhecido a Pamela Smith, inclusive, tenho certeza que as duas podem ter se conhecido. Então, a Isadora Duncan, nessa carta, ela vai trazer esse local de prudência, porque foi algo que, infelizmente, ela não teve, e o que levou à morte dela, que é aquela história que vocês já devem ter ouvido falar, que ela entrou no carro, deu tchau para os companheiros, tchau, gente, tchau, boa viagem, falou lá em francês, tal, 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 e o chale dela enroscou na roda do carro e quebrou o pescoço dela quando ligou o carro. Então, foi uma morte muito cedo de uma pessoa que tinha uma carreira brilhante pela frente e que já estava mudando o contexto artístico todinho do que as pessoas olhavam para o palco e falavam, meu, o jeito que essa mulher se movimenta não existe. Então, assim, né, infelizmente, uma vida tirada muito cedo do contexto artístico por conta dessa falta de prudência, que foi um chale que ficou para fora de um carro, que o carro puxou na roda e quebrou o pescoço dela. Infelizmente, uma morte horrível. Mas eu queria trazê-la de volta, trazer em homenagem, assim, trazê-la para essa carta, né? Se tivesse havido prudência, que lindo, que coisa maravilhosa. Sensacional, gente, sensacional. E eu quis também trazer essa carta justamente para terminar o nosso papo aqui, né? Nosso papo Mayhem. Porque, cara, é isso, é prudência na vida, prudência com dinheiro, prudência que o dinheiro que chega na nossa vida, né? Então, agora eu acho que pode jogar o dinheiro. Jogue as moedas. Agora a pergunta do Ian, como é que faz para a gente apoiar? Porque já acabou o financiamento, e agora? Os livros já estão financiados, o que é uma ótima notícia, né? Ou seja, já está garantida a publicação de todas as obras, né, da campanha. E agora estamos no Lake Pledge, que é uma extensão da campanha. A gente não sabe por quanto tempo o Lake Pledge vai ficar ao ar, então vai lá no site do Cartaz, cartaz.me/magia sem lágrimas -LP, do Lake Pledge. E lá você vai ter todas as recompensas. Todas as metas estendidas que nós já atingimos estão garantidas para todo mundo. E adicionamos novas recompensas. E aí, eu só falar um pouco sobre isso, que o pessoal está confundindo bastante. Novas recompensas não são a mesma coisa que meta estendida. Novas recompensas são novos apoios que você pode fazer e itens que você pode adquirir, como, por exemplo, o Crowleyinho, que é o bonequinho bonitinho lá, né?
o livro da lei, enfim, e as camisetas. Então, a gente já garantiu bastante coisa. Acho que a gente já está chegando nos 160%, que vai ser o ensaio do Frater Escuros, né? Um ensaio muito interessante, Telemann sem Crowley, né? Então, vai ser... Tem muita coisa ainda que a gente pode conquistar na campanha, que seria muito bom se todo mundo apoiasse para poder a gente atingir essas metas estendidas e, claro, trazer um pouco mais de Telemann no Brasil. Afinal de contas, a ideia não é só traduzir o Crowley, mas mostrar que aqui no Brasil também tem um pensamento sobre a obra do Crowley, né, um pensamento brasileiro, como as próprias cartas da Elisa, né, e que, assim, só para comentar uma coisa que foi muito interessante, foi na Mystic Fé, eu e a Elisa estávamos na banca e a gente levou impresso o tarô, né, as cartas assim. E foi muito interessante perceber como as pessoas se identificaram com as cartas, né, elas viram pela primeira vez imagens que elas podiam se espelhar. E foi muito emocionante perceber a reação de pessoas que talvez nem sejam telemitas, mas têm outros contextos, mas que são do tarô, e a recepção desse tarô e de outros, né, da obra da Elise completo. Foi muito bom, então isso é muito animador de perceber a reação das pessoas, né, e peço a vocês que contribuam para que a gente consiga alcançar as outras metas. Com certeza absoluta. Putz, foi maravilhoso, Márcia, Elisa. Dá muita alegria ver alguém falando da obra, assim, do trabalho e do carinho que vocês colocaram nesse projeto. Bom, a gente já está acostumado a ter visto o Bettoni, todo o trabalho da Palimpsestos tem aquele trabalho, assim, de virginianos maravilhosos. Mas é fantástico. Bom, vamos lá. Rodrigo Lutarque, suas considerações. Adorei a arte. Fiquei aproximando minha cara aqui da tela para tentar ver os detalhes. Quando falou da tal da pétala, é claro que ainda bem que a câmera não estava mostrando, porque eu saí e fui pegar meu tarô. Como minha visão não está boa, eu tive que pegar meu celular para dar um zoom e ver, porque eu não estava enxergando. E estou louco para receber os meus livros, porque eu já estou apoiando. Assim, está fantástico esse projeto. Muito obrigado por terem feito isso. Paulo Jacobina, suas considerações. Bem, não mais nada agradecer a Márcia, a Elisa, o Ian também, representando a Palimpsestos, né, por proporcionar isso para a gente. E agradecer também pelo trabalho incrível que vocês fizeram, né? Como o Rodrigo mesmo comentou, eu já estou esperando a minha versão e espero que mais gente possa adquirir para que esse financiamento possa ir para frente ainda mais e a gente continuar fazendo com que esse movimento de consumo de material esotérico de qualidade continue a crescer cada vez mais no Brasil. Parabéns pelo trabalho de vocês. Robson Belli, suas considerações. Eu só quero pedir para que o pessoal não usem a carta da prudência agora, só comprem, pensem depois, e depois que vocês comprarem, usem a carta do eremita e estudem muito aí. Então, muito obrigado a todos por estarem fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês sempre fazem, e é isso aí, pessoal. Meu. Grande Ian, seja bem-vindo e suas considerações finais. Bem, eu agradeço a recepção de todos, peço que com certeza colaborem, né, na campanha, e também tá chegando aí, né, Márcia, o curso da Márcia, né, que é o que me trouxe aqui. Se não fosse o curso da Márcia, eu não estaria aqui hoje, não estaria na Palimpsestos, com certeza. Então, não percam a oportunidade de ter a Diva dando aula, né, de Tarot de Tote, que é um curso maravilhoso, já que a gente está falando de Tarot de Tote. Então, aproveitem a experiência. Então, comprem o livro da Márcia, apoiem a campanha Magia Sem Lágrimas e façam o curso da Márcia, que aí é o combo completo. Maravilhoso. Márcia Seabra, suas considerações. Não, gente, eu tenho que rir do Ian. Realmente, obrigada, Ian. Valeu pela força. Bom, gente, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, todo esse espaço que vocês estão dando para a Palimpsestos, para a gente, né, para essa campanha do Magia Sem Lágrimas, que inclui a mim e a Elisa, mas o carro-chefe mesmo é a Magia Sem Lágrimas. E acho que é uma campanha que não só foi vitoriosa já, mas ela merece
um apoio maior, porque com isso a gente vai ter outros livros do Crowley sendo publicados, sendo traduzidos. Então, seria muito legal a gente chegar ao máximo, né, dos 200%, porque isso vai permitir a outros livros serem traduzidos e terem outros trabalhos sobre Telemann aqui no Brasil. E, sinceramente, eu acho que o Brasil não faz feio nesse caminho aí de representar o Novo Aion. Tá? Por mais que a gente tenha também retrocessos enormes, a gente tem aí um caminho de avanços, e eu acho que a Palimpsestos, a Diamond, enfim, a própria outra editora a Pensamento, a da Ardani, todas elas que estão, né, produzindo coisas sobre magia, sobre bruxaria, sobre Telemann, a gente está nadando contra uma corrente muito complicada. Então, quanto mais se puder apoiar, eu acho que é mostrar também para o mundo, para o Brasil, para todos, que nós não estamos tanto à deriva assim. Então, eu peço muita contribuição de todos. Agradeço ao Ian por ter falado do meu curso. Esse curso vai estar começando em março, mas é um curso que eu faço todo ano, então, quem quiser, seja bem-vindo. E aí, eu passo minha palavra para a Elisa. Gente, obrigada mais uma vez pelo espaço. Boa noite. Eu fico muito feliz de sempre poder falar um pouquinho. Eu sei que às vezes fica massivo, falando muito sobre o trabalho, mas eu acho importante, Marcelo, porque tudo isso que você está fazendo é história. E se algum dia precisar procurar aí quando a gente estiver mais velhaca, né? Então tá registrado. Então isso é tudo muito bonito também, né? Porque tem que ter alguém fazendo história, tem que ter alguém registrando os nossos trabalhos, tem que ter alguém fazendo esse grande fomento, nessa grande fomento da magia no Brasil. Então, é um trabalho muito bonito que você está fazendo, para além de todos os vídeos, né, de todo esse trabalho grandioso que você tem, é o registro disso tudo que está acontecendo nesse momento. Então, obrigada mesmo por todo esse trabalho que você está fazendo. Você começou e agora a curadoria da Pri, que ela falou uma frase que a gente está usando muito, assim, para o Sofia também, para tal, que é tipo, tem tanto picareta falando tanta bosta no Instagram, no TikTok e tal, tem espaço. Nossa. A gente precisa que as pessoas que estejam fazendo trabalho sério tenham voz. Então, aqui no meio, apesar dessa ser entrevista 563, se eu não me engano, a gente já deletou umas 30 entrevistas, que é nego que ao meio do caminho foi ficando picareta. Sim. Então, a gente mantém, não apenas gravamos eu, o Paulo, o Tamosauskas, o Robson, o Rodrigo, mas se o cara que está entrevistando começar a vender pacto, fazer amarração, fique rico rápido, a pessoa é limada. Passa magia pro tigrinho. Espera que a pessoa que vem até aqui faça uma rede de segurança que é tipo assim, se o cara gosta de astrologia, a gente entrevistou uns astrólogos, vai nesses caras. Você gostou de tarô? Vai nesse fulano. E é o que você falou, a Pri está tomando muito cuidado com isso, com quem ela chama para ir para Sofia, para quem a gente chama para entrevistar aqui, todo esse processo que você falou. E no final acaba ficando referência mesmo. Tanto que a gente teve que criar uma playlist chamada In Memoriam, porque a gente entrevista um monte de gente que tem 30, 40, 50 anos dedicado a Umbanda, né? E as pessoas morrem. E a gente já teve umas 10 pessoas, 12 pessoas que a gente entrevistou que acabaram falecendo. Então, como você falou, é um registro. E eu achei muito legal. As cartas estavam bonitas, mas quando você conta essa história, vai ter um livro, é isso? Um PDF de... Ai, Marcelo, que legal você falar isso. Eu estou escrevendo umas 10 páginas para cada carta. Eu não sei o que o Rogério vai fazer com isso. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu estou escrevendo para poder mostrar. Vai ter que publicar isso. Já tem plano de... Eu sei o trabalho que dá. Quando a gente estava fazendo a enciclopédia de mitologia, a gente ia fazer um deck de tarô dos deuses. A gente pegou, o 3 de espada, o que é a história? Que divindades que tem isso? E vai atrás, e achou a divindade. E aí tem várias ilustrações, achou que era mais bonita. Blá, blá. Então eu sei o trabalho que você está tendo e é muito digno isso. É um trabalho assim, mágico é a palavra. Né? Obrigada, Marcelo. Então, vocês estão de parabéns, gente. Eu só desejo que o negócio estoure tudo. Então você que está assistindo a gente, olha lá. Está aqui embaixo, catarse.me, magia sem lágrimas, -LP, e que acompanharam a gente até aqui, muito agradecido. Então dá like, segue o canal e dá uma olhada, tem 560 entrevistas desse nível, 1h30, 2 horas de bate-papo, né? A gente depende de vocês, porque o YouTube não distribui, né? Então a gente precisa de gente, eles só querem vídeo de 10 minutos com corte com musiquinha.
Então a gente até está fazendo cortes, mas para você pegar umas conversas profundas falando de tarô, de tal, segue o canal e dá uma olhada na playlist, que tem muita coisa boa. Brigadão, Elisa, Márcia, Ian, Robson, Rodrigo, o Paulo e o André, que ficou assistindo. Ele está no hospital hoje, não pôde vir, mas ele estava assistindo a gente nos bastidores. E você que participou até agora, a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati.